Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes. Último vídeo nessa jornada, nesta aventura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. Hoje um vídeo que eu estou gravando no domingo, que vai pro ar na segunda-feira. Então, aquele combinado que a gente faz, aquele bem bolado, né? Se tiver alguma notícia muito importante, muito relevante, a gente conversa no vídeo de amanhã, de terça-feira, que eu já vou estar no Brasil com mais calma. Sabe o que eu esqueci de falar com vocês? Da contratação daquele novo diretor de marketing lá para ver se recupera o fracassado plano de sócio torcedor. E eu queria passar para vocês umas informações sobre o sócio torcedor que decaiu absurdamente, né? Porque, claro, o torcedor do São Paulo não é trouxa e não vai ficar pagando, né? Você vai ficar dando seu rico dinheirinho para os caras que estão sendo investigados pela polícia. Aí eu, pelo menos, falei para vocês, eu parei de ser sócio torcedor porque simplesmente eu não ganho nenhum tipo de benefício, nenhum, zero, absolutamente nenhum tipo de benefício. Quando eu precisei de ingressos para assistir a final da Copa do Brasil, eu queria levar a Érica e meu enteado, não tinha, porque tinha tudo vendido e estava na mão de torcida organizada. Então, qual é o sentido de eu pagar sócio torcedor se nem para comprar ingresso quando eu preciso como dependente, né? Eu tenho, e nem como. Porque eu entro com a quando eu ia para o estádio, eu entrava com credencial. Então não tem camisa, não tem benefício, não tem privilégio, não tem desconto de 0,5% em loja, que para mim não faz o menor sentido. Então, eu sempre falei para vocês, não gosto de dizer o que o torcedor tem que fazer. Eu faço o que eu acho certo, e não, por isso que você nunca vai me ver aí. Liderando campanha, a campanha para o Morumbi Zero, campanha para não sei o quê. Eu não faço campanha de nada, porque eu acho que o torcedor tem direito a fazer aquilo que ele bem entender, com o dinheiro dele, com o sócio torcedor, com a camisa que ele compra, cada um posso dar dicas aqui, que nem eu tenho os amigos lá da Sal Store que estão comigo aqui. A gente tem o grupo de WhatsApp lá para você ter desconto. Se você quiser, você não é obrigado também. E eu não falo nada de, você tem que fazer isso, tem que ir no estádio, você tem que comprar camisa, você tem que. Não tem, o torcedor do São Paulo não tem que nada. Então eu só eu só conto aqui os meus exemplos. Então, por exemplo, pagando o plano diamante, o mais caro, o mais caríssimo, para não ter privilégio nem benefício nenhum. Não sou trouxa, meu dinheiro é suado, meu dinheiro eu vendo coisa das minhas coleções para me manter, trabalho para caramba. Então, meu dinheiro é muito suado. E eu não vou dar dinheiro para. Primeiro, mesmo se esses caras fossem bons, eu não daria mais meu dinheiro para não ter benefício nenhum. Se eu estou investindo, mas você está ajudando o clube. Não, eu ajudo o clube de outras formas. Eu estou aqui ajudando o clube, na minha maneira de ver, cobrando, questionando, enchendo o saco desses caras, eu estou ajudando o clube. Quando eu faço o meu trabalho, eu estou ajudando o clube. Mas você está ajudando o clube? Não. Se eu fosse um bilionário que dinheiro para mim desse em árvore, eu podia ajudar o clube, eu pago o plano diamante sem ter benefício nenhum. Só que como eu sou um torcedor comum, eu não tenho nada de diferente de você. A única coisa, eu sempre costumo dizer, né? A única diferença entre nós dois é que eu sou mais louco que você, provavelmente, e eu tenho um canal no YouTube. O resto nós somos iguais, nós somos torcedores iguais. Nós queremos o bem do São Paulo da mesma maneira, a gente torce do mesmo jeito. Eu não sou melhor que você, não sou mais São Paulino do que ninguém, mas também não sou menos São Paulino do que ninguém. Eu parei de pagar o sócio torcedor. E eu parei de ser sócio torcedor antes do escândalo que a polícia está investigando. É sempre bom lembrar, nada foi comprovado até agora, a não ser o caso absurdo do camarote, que já para mim já servia para cancelar qualquer coisa, qualquer elo de financeiro com o São Paulo, que eu tivesse que pagar alguma coisa para o São Paulo. Mas depois das investigações, de dinheiro saindo em carro forte, depois, desculpa, eu não, aí mesmo que eu não vou voltar a ser sócio torcedor. Se o sócio torcedor for revigorado através desse novo gerente de marketing, se o sócio torcedor compensar, para mim, como torcedor, eu posso até considerar a ideia de voltar a ser sócio torcedor.
Mas por enquanto, zero chance, não me arrependo nem um segundo de ter deixado de ser sócio torcedor. Agora, se você é sócio torcedor, não tem problema nenhum. Se você para você vale a pena, não tem problema nenhum. Eu não estou criticando, nem condenando, nem julgando quem é sócio torcedor. Da mesma maneira que eu não estou julgando nem criticando quem não é sócio torcedor, ou quem fez como eu, que cancelou o sócio torcedor. Eu vou trazer esses números para vocês na terça-feira, mas é um número absurdo, a queda absurda de um projeto que começou bem, né, depois foi largado, foi tudo como tudo no São Paulo é feito nas coxas, né, feito de qualquer jeito, por gente que não é profissional. O sócio torcedor que começou bem, que teve inclusive sugestões de vocês inscritos do canal, foi se perdendo no meio do caminho, e como os caras lá no São Paulo não estão nem aí pro São Paulo, não estão nem aí pro clube, você imagina pro torcedor. Então, despencou. Eu vou passar esses números com calma para vocês. Antes da gente continuar, que eu quero falar dessa história desse atacante aí, que deve anunciar a contratação aí, deve ser anunciado a qualquer momento, tal do Vitor Sá. Aquele recadinho do Go Case para você, com as ofertas de Copa do Mundo, os produtos legais para você curtir, tá aí o QR Code, tem também o esquema do para você colocar o seu na sua o QR Code para você ter os descontos, para você ter as ofertas, e tem também os produtos lá do Barolo, do São Paulo, se você quiser dos outros clubes, ou de filmes, ou de tudo que você pode imaginar. Inclusive tem também que é bem bacana, as malas, mochilas, tem um monte de produto legal. Eu sempre gosto de falar para você usar o cupom GOLBAROLO para você ter os descontos, que são legais para caramba, que você que curte esses produtos, os produtos de qualidade da GoCase, tá sempre na descrição do vídeo para você acompanhar, para você se divertir, certo? Bom, o que eu queria falar com vocês hoje, gente, é o seguinte, o São Paulo tá fechando a contratação aí desse tal de Vitor Sá, esse atacante aí. Eu vou falar mais sobre ele quando realmente fechar o negócio, quando tiver assinado o contrato, a gente fala das características desse jogador. O que eu posso falar para vocês com toda tranquilidade é o seguinte: ele tem um histórico de pouquíssimos gols na carreira, e para mim, o que mais me assusta não é nem o histórico de gols, de poucos gols me assusta bastante também, mas para mim o que mais me assusta são os valores envolvidos nesse negócio aí, o quanto o cara vai ganhar. O cara vai ganhar 700 mil até o final desse ano e 1 milhão até o final do contrato, que é até o fim de 2029. Porque o São Paulo tem que se submeter a isso. Lembra que eu falei para vocês que o São Paulo ele tinha recusado essa oferta, não queria mais dinheiro, e o São Paulo não quis, e aí ele parece que agora ele aceitou ganhar só 700 mil e depois 1 milhão por mês até o final de 2029. Eu acho um absurdo, Se fosse um cara que tivesse um puta histórico de gol, se fosse um cara que chegasse para vestir a camisa 9, para deixar o Caleri no banco, para ser titular, eu já acharia muito o cara ganhar 1 milhão por mês, eu já acharia caro demais. Imagina o cara que tem pouco histórico de gol. E aí eu fico me perguntando, esse cara vai jogar? Esse cara vai jogar? Porque senão, até fisicamente, ele parece o André Silva. E eu tenho medo que, futebolisticamente, ele pareça o André Silva também. O Tapia, essas duas aberrações aí que a gente tem no elenco do São Paulo. Porque, olha só, eu fico me perguntando e pergunto para você também. Você acha que o ataque do São Paulo é prioridade? Contratar atacante? Ah, só tem cabeça de bagre, Barulho. É, eu concordo com você, mas tem cabeça de bagre em outros setores também. A gente não tem um meia de criação, a gente não tem zagueiro. Você acha que o ataque... Porque, ó, olha só, olha quantos atacantes tem. É tudo cabeça de bagre, mas olha quantos tem. O Caleri, aí tem o André Silva, aberração, o Tapia, aberração, aí tem o Luca, que joga na ponta, tem o TT, tem o Luca, tem um monte aí de jogador de atacante. Aí você vai trazer mais um jogador para ganhar 700 mil até o final do ano, depois 1 milhão por mês, com histórico de gols medíocre na carreira, medíocre, e você nem sabe se o cara vai ser titular. Então você contrata um jogador como esse para ser reserva, para brigar por posição com o André Silva, com o Tapia? Qual o sentido que faz? Qual o sentido? Eu fico me perguntando, porque pelo que a gente está acompanhando, esse jogador tem o mesmo nível dos outros que estão lá, tem o mesmo nível. Não é um jogador que se destaca, não é um jogador que é melhor que todos lá, que chega para vestir a camisa 9 ou para brigar por posição. Aí tem o Rian Francisco também, né? Que eu tá voltando aí, tem o Rian Francisco, que para mim, em termos de qualidade, é melhor que todos esses outros aí. Em termos de qualidade, é que teve lesão de ligamento, aí você sabe como o cara que tem lesão de ligamento volta no São Paulo.
o moleque foi para a base, ainda tem prazo, estão fazendo planos para ele, mas ainda tem o Rian Francisco para jogar de centroavante. E eu fico me perguntando, esses caras que ganham uma fortuna, para quê? Para você traz jogador do mesmo nível? Você traz mais um do mesmo nível dos que tem aí. Se trouxesse um craque, se trouxesse um cara decisivo, um cara que valesse a pena você pagar R$ 1 milhão pro cara, pra ele ser o camisa 9 artilheiro, que você vai, não, chegou um cara para resolver. Mas eu, sinceramente, um jogador como esse, que chega com pouco histórico de gols, com pouca fama na carreira, chega já que a torcida já chega olhando com desconfiança. Um cara desse ganhar 200 pau para mim é muito. É muito. Pagar 200 mil para um cara desse é muito. Porque aí o que acontece? O que me preocupa também, você coloca um cara desse, você contrata um cara desse que tá ganhando 1 milhão por mês. Aí, você vai colocar o Caleri se machuca, você tem aquelas aberrações lá do TAP, do André Silva, você não vai colocar, você vai colocar esse cara aí, esse reforço. E aí você tira espaço dos moleques da base. Porque como é que você vai colocar o Rian Francisco, que com certeza ganha bem menos que 1 milhão por mês, se você tem um cara ali que ganha 1 milhão? Você vai colocar o cara que ganha 1 milhão, porra. Lógico que vai. Isso acontece em outros clubes também. Você vê, no caso do Corinthians, por exemplo, tinha aquele menino lá, como é que chamava o nome? Não sei o que lá. Um moleque da base do Corinthians que tava fazendo gol. Eu não lembro o nome dele. Mas o Yuri Alberto, que ganha 2 milhões por mês, você tem uma bola dividida, você tem que colocar o Yuri Alberto para jogar. Você não vai colocar. Como é que é o nome do moleque? Não lembro, sinceramente não lembro. Mas o corintiano, amigo corintiano, vai lembrar. Você tem que colocar o Yuri Alberto para jogar, você não vai colocar o moleque da base. E aí você não dá oportunidade para o moleque da base. E voltando ao São Paulo, quando você faz isso, contrata uns Vitor Sá da vida, quando você contrata um cara desse ganhando uma fortuna, você tem que colocar o cara para jogar. Você tem que colocar o cara para jogar. E aí você vai deixando de dar oportunidade para os meninos da base e você perde em todos os sentidos, né? Porque você investiu no moleque da base, você está dando arroz com feijão e leitinho para ele desde criança em Cotia. Quando o cara tem a chance de mostrar serviço, tem a chance de profissional, ele não pode trabalhar porque tem um veterano ganhando 1 milhão por mês, que tem que jogar, que tem que justificar o salário absurdo que ganha. Então você percebe? Aí eu fico pensando, aí que me irrita. É porque tudo no São Paulo é feito desse jeito, né? Tudo desse Rui Costa é feito meia boca desse jeito, é tudo um serviço porco, é tudo meia boca, é tudo pagando alto, é tudo abrindo as pernas porque o cara pede, é tudo contrato longo, é tudo contrato milionário, pra gente ver que são jogadores mais do mesmo. Eu tenho muito medo que esse jogador, claro que a gente não vai prever, não tem como prever, mas eu tenho muito medo que esse jogador seja mais um retumbante fracasso da administração Rui Costa, como foram os 99,99% dos jogadores que ele contratou. E aí você amarra um contrato longo com o cara que vai ganhar 1 milhão por mês, um histórico de gols baixíssimo na carreira. Aí, no final do ano tem eleição, você não sabe se esse Rui Costa vai continuar, quem for o outro cafunçudo que vai ser presidente do São Paulo, e aí você fica com o contrato desse cara amarrado aí até 2029. Ah, Barula, mas se não fizer isso, abrir as pernas, não contrata jogador. Ah, então, para trazer jogador meia boca abrindo as pernas, abre as pernas para um cara bom. E aí você paga um pouco mais para um cara que vai resolver. Porque você traz meia boca esse elenco tá cheio. De jogador medíocre, de jogador nota 3, nota 4, nota 5, no máximo. Esse elenco tá cheio. Agora, você acha que esse Vitor sai o quê? Nota 9? Nota 10? Não é. Lógico que não é. Pelo histórico da carreira dele. Ah, não. Aí sempre tem alguém que fala assim para mim: não, Barolo, mas ó, existe a esperança, hein? Ele não jogou nada nos 20 clubes que ele jogou, mas no São Paulo ele pode jogar, hein? Nunca dá certo, nunca. O cara que jogou mal nos clubes, foi meia boca nos clubes por onde ele passou, quando chega no São Paulo, ele continua a trajetória de meia boca. O São Paulo nunca fez um jogador meia boca virar um fenômeno nessas gestões aí dos últimos anos. Nunca aconteceu. Mas eu tô falando desse Vitor Sá aí porque ele tá mais perto de chegar. Independente de qualquer coisa. Se não fechar com ele, essa diretoria, esse bando de incompetente, vai continuar atrás de um atacante. Nesses mesmos moldes aí. Porque eles não vão se coçar para trazer o moleque lá do interior com fome, que chega arrebentando, que eles viram jogar no interior do Paraguai. Não vão ver. Eles vão pegar esses aí.
Porque os empresários, né, os caras em fim de carreira, os caras sem contrato, os caras que os contratos estão acabando, aí eles vão vir atrás para oferecer para o Rui Costa. E o Rui Costa, você sabe da competência dele. Então eu estou falando desse Sá aí, porque é o nome que está agora surgindo. Mas se não for ele, vai aparecer outro aí. E com certeza é nessa base. E aí, eu quero saber de você. Você acha necessário? Você acha importante contratar um jogador para ganhar 1 milhão por mês com um jogador medíocre que vai disputar a posição? Eu, sinceramente, acho que é dinheiro jogado fora. Meus queridos, olha só. O aplicativo Gringo te ajuda. IPVA, licenciamento e multas. Parceiro oficial do Detran. Você baixa grátis o aplicativo, faz o contato com eles regularizam. Eles vão mostrar para você como é que está a sua situação de multa, IPVA, licenciamento. E aí, se você tiver BO, eles te ajudam. Você parcela. Primeiro link da descrição. Se você parcelar em mais de 10 vezes, o cupom Barolo20 tem um desconto para você lá bacana. Então aproveita, tá no primeiro link da descrição, o pessoal do Gringo, tá? Ó, amanhã estaremos de volta, terça-feira, direto lá do meu escritório. Que saudades do meu escritório em Jundiaí. E aí eu quero saber sua opinião sobre tudo isso. Quero que você, lógico, deixe seu like, fazendo aquele gesto gentil que eu sei que você faz sempre quando você assiste. Eu tenho que lembrar você, porque eu também esqueço de fazer isso nos vídeos que eu gosto. Mas, e se inscrever no canal também. Agradeço sua parceria durante todo esse tempo que eu fiquei aqui. E eu queria pedir muitas desculpas, porque a gente não conseguiu fazer os vídeos com as informações quentes, até porque também não teve muita informação, mas quando você viaja assim é tudo meio improvisado, os horários, fuso horário, não é aquele esquema que eu faço normalmente. Peço perdão para você, porque às vezes o áudio fica ruim, às vezes, então desculpa mesmo, mas eu sei que você entende e a partir de terça-feira, a partir de amanhã, tá tudo normalizado. Certo, meus queridos? Fiquem com Deus, forte abraço. A gente se encontra amanhã no Brasil, se Deus quiser. Tchau, tchau.